Estamos aqui com um propósito. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O nosso estudo vai ser um bate-papo, são reflexões que eu vou me limitar mesmo ao tempo, né? Porque até nós teremos dias à frente. Mas a minha pergunta é o seguinte, afinal de contas, por que motivo você estás aqui nessa terra? Por que o irmão existe? Por que Deus te criou? Quais são os objetivos principais da sua vida? Por que até hoje você está de saúde? Porque até hoje você estás vivo. E eu achei interessante compartilharmos, estudarmos e nos aprofundarmos com o mesmo livro, porque quando você olha o período que nós estamos vivendo, é um período, podemos dizer assim, é um período muito complicado. Complicado porque, como você sabe, nós já perdemos muitas pessoas, muitas famílias, muitos irmãos, talvez alguém conhecido que você conhece, e essa pessoa, hoje ele não está mais vivo. Mas a minha pergunta é, por que o irmão, a irmã, até hoje, você está vivo? Por que estamos vivos até hoje? Você consegue me explicar? Por que você está vivo? Por que você está vivo? Por que a sua família está de pé? Será que você deseja, você queria, ou você deseja continuar vivendo nessa terra? Por que você está vivo? Afinal de contas, por que nós estamos aqui? Nós só viemos conhecer a terra, nós só viemos construir, nós só viemos casar, nós só viemos nessa terra encher o bolso, nós só viemos nessa terra para sermos pessoas bem-sucedidas. Será que esse é o propósito da nossa vida? Será que é o propósito que Deus nos criou? Por que você estás vivos? Por que estás vivo? Por que você até hoje continua de pé? Por que Deus te criou? Por que Deus me criou? Estamos fazendo o que aqui na terra? O que nós estamos fazendo nesta terra? Nós viemos simplesmente para estudar, para ter formação, para casar, para trabalhar, para ter família, para ter realizações nessa terra. Esse é o propósito principal que nos trouxe aqui. O texto bíblico que eu gostaria de ler com vocês se encontra no Colossenses capítulo 1, verso 6. Numa outra linguagem, vou ler aqui no meu computador, que diz o seguinte: pois tudo, absolutamente tudo, nos céus, na terra, visível e invisível, todas as coisas começaram nele.
e nele se encontra o seu propósito. Então é interessante, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Colossenses, noutra linguagem que diz o seguinte: porque nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Não existe nada na face da terra que não foi criado pelo nosso Deus. Todas as coisas, inclusive o irmão, a irmã que está me assistindo, nós fomos criados por Deus. Nós fomos criados para que vivamos os planos de Deus. Ele nos criou com um propósito. Ele nos criou com uma finalidade. E nós fomos criados por Ele. Todas as coisas, poder, principados, os espíritos, tudo Deus criou, todas as coisas. Não existe outra pessoa, além de Deus, que teve a capacidade de criar, de trazer à tona, de trazer ao visível aquilo que era invisível. Somente Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. E o autor, ele começa a trazer uma afirmação para mim e para você, dizendo que a questão não é você, tudo começa com Deus. Como nós lemos no texto bíblico, nos relata que não existe coisa nenhuma na face da terra que não foi criado por o Senhor. Deus criou, Deus, ele é autor de todas as coisas que existem na face da terra. Ele é o criador de tudo. Ele criou todas as coisas. E como ele criou todas as coisas, e como nós lemos no Provérbios, o Provérbios nos diz que Deus criou cada coisa com a sua finalidade. Então Deus não é um criador que criou simplesmente as coisas por querer criar. Ele criou por finalidade. Como nós vimos, o carro foi criado com uma finalidade de levar as pessoas. O celular foi criado com uma finalidade de você se comunicar. Hoje nós estamos aproveitando usar o celular para poder transmitir cultos online. Então, cada coisa que foi criada, cada coisa que foi criada tem o seu propósito, a sua finalidade. E como o irmão e a irmã, o propósito da sua vida, o autor nos diz, é muito maior que a sua realização pessoal, a sua paz de espírito, ou mesmo a sua felicidade. É muito maior que a sua família, a sua carreira, ou mesmo os seus mais ambiciosos sonhos, aspirações. O autor nos informa que o propósito da minha vida, na qual que Deus me criou, o propósito da sua vida, ele é maior que toda a realização que nós podemos ter aqui na face da terra. Qualquer realização que o ser humano almeja não pode ser comparado com o propósito que Deus nos criou. A sua carreira, as suas realizações, as suas conquistas, o seu bem-estar, a paz do seu espírito, da sua alma, não pode ser comparado com o propósito que Deus
te criou. Além das conquistas daqui da terra, embora que isso é tão importante, mas não deve ser comparado com o propósito na qual que Deus nos criou. E ele continua dizendo, se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu de acordo com propósitos dele e para cumprir os propósitos dele. O autor desse livro, ele continua nos afirmando, nos ensinando, dizendo, toda pessoa que deseja saber por que Deus o criou, por que Deus o colocou neste planeta, você precisa, primeiramente, voltar para Deus. Você precisa voltar para o Senhor que te criou. Porque não tem como conhecer o propósito da sua vida longe de Deus. Você não pode conhecer o propósito da sua vida sem consultar o Deus que te criou. Nós não somos um produto da imaginação de homens. Nós somos o produto do amor e das misericórdias do Senhor. Então, você deseja conhecer o propósito da sua vida? Volte para Deus, pergunte a Deus, Deus te explicará o porquê que Ele te criou, o porquê que Ele te colocou nessa terra. Mas a minha pergunta continua, por que que o irmão existe? Deus te criou por quê? Você nasceu de acordo com os propósitos dele e para cumprir os propósitos dele. Deus te colocou neste planeta onde você estás para que viva os propósitos dele. Para que você possa cumprir com os propósitos de Deus. Deus não te criou por criar. Deus não te colocou na família que você estás por acaso. Deus não te colocou nesse país, no país onde você está morando, por acaso. Deus, ele te colocou no lugar onde você estás com propósito. Mas o desejo de Deus, que eu e você vivamos os propósitos de Deus. Que eu e você cumpramos os propósitos de Deus. Então nós não estamos aqui passear, passar o tempo. Nós não estamos aqui simplesmente para casar, para ter filhos, para ter carros, para ter casas, para ter empresas, um emprego, para ter formação. Nós fomos criados com um propósito maior em relação de tudo que nós podemos conquistar na face da terra. Você não pode chegar ao propósito da sua vida concentrando-se em si mesmo. Você deve começar com Deus, o seu Criador. O grande problema, de acordo com o autor que nos informa, o que faz com que muitas pessoas não consigam compreender o propósito de Deus, por que que Deus o criou, por que que Deus o colocou aqui na face da terra, é porque as pessoas não consultam Deus, as pessoas não querem se aproximar de Deus, as pessoas não querem saber do Deus que o criou para entender por que que Deus me criou. E muitas das vezes,
nós fizemos as perguntas a nós mesmos. Ou seja, eu e você queremos conhecer o propósito da nossa existência, fazendo questionamento a nós mesmos. Como, por exemplo, o autor nos diz que nós fazemos perguntas voltadas para a nossa pessoa, como: o que eu quero ser? Quem não fez essa pergunta a ele mesmo? O que eu ser? Você faz essa pergunta nos teus filhos, nos primos. O que eu deveria fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos, minhas ambições, os meus sonhos para o futuro? Todas essas perguntas se concentram a nós. Nós deveríamos fazer essas perguntas a Deus, Deus que nos criou. Nós poderíamos perguntar a Deus, consultar a Deus: por que o Senhor me criou? Por que o Senhor está me dando vida? Por que o Senhor permitiu essa formação na minha vida? Por que o Senhor me colocou nessa igreja? Por que o Senhor me colocou nessa família? Por que o Senhor me colocou nesse país? Para entender o propósito de Deus. Várias vezes eu tenho feito essas perguntas para meu Deus. Estando aqui em Cumbica com a minha esposa, dias atrás recebi perguntas de pessoas me fazendo pergunta o seguinte: a sua esposa é de Curitiba. Curitiba é uma boa cidade. Por que vocês não permaneceram lá e vocês preferiram vir aqui em São Paulo? E a minha resposta foi exatamente o que nós estamos refletindo. Eu disse para ele: se fosse a nossa escolha, nós estaríamos em Curitiba. Se fosse a minha escolha, eu estaria em outro país, em outra cidade do Brasil. Mas nós entendemos que precisamos viver os propósitos do nosso Deus. Precisamos viver os propósitos de Deus. Por que Deus nos trouxe aqui? O que adiantaria de nós permanecermos lá em Curitiba, uma boa cidade, tudo organizado, graças a Deus, mas estar fora dos propósitos de Deus? Então não viva a vida somente por viver. Não foca somente os teus esforços trabalhando, estudando, conquistando os bens dessa terra. Você precisa se focar para entender quais os propósitos de Deus para a sua vida. O que Deus quer que você faça? Descobrir os propósitos da tua vida. Isso fará com que você seja uma pessoa realizada, porque você vai trabalhar, mas o seu foco estará no propósito de Deus. Você vai estudar, mas o seu foco estará no propósito de Deus. Você vai se casar, você vai conquistar os bens dessa terra, mas você estará focada na pessoa de Deus, sabendo que Deus, Ele te criou com propósito, Ele tem te dado a vida com propósito, Ele te dá a saúde com propósito, Ele te mantém de pé com propósito, e Ele quer que você viva e realize os propósitos dEle. Não são os nossos propósitos, devem ser os propósitos de Deus. É bem verdade, quando eu deixei o meu país, o que me tirou de lá é o propósito de Deus. Eu vim na busca de estudos, me dedicar na área teológica, me preparando para o ministério que o Senhor me confiou. E eu tenho orado dia e noite. Eu oro até hoje para entender por que Deus me trouxe aqui em Cumbica. Eu não estou aqui simplesmente pela minha vontade ou pela vontade da igreja que nos convidou. O que eu entendo, eu estou aqui em Cumbica, Deus nos trouxe aqui com propósito. E para poder viver os propósitos de Deus, eu preciso entender
o que que Deus quer de nós, quais são os propósitos de Deus para conosco. Descobrir o propósito para qual que você foi criado, isso mudará a sua vida completamente. Quando você descobre o porquê que Deus te criou, porquê que Deus tem te dado saúde, porquê que você estás aqui nessa terra, porquê que você estás no país onde você estás, porquê que você tem esse emprego que você tem, porquê que Deus abriu essa porta da faculdade, do mestrado, não importa o nível dos seus estudos, mas quando você descobre o propósito de Deus na sua vida, isso vai mudar a sua visão, vai mudar a sua forma de viver aqui na terra. Você vai se consagrar mais nos teus propósitos, nos propósitos de Deus em sua vida. Quando você descobre quais são os propósitos de Deus na sua vida, você vai se dedicar mais, você vai se consagrar mais para que possa realizar os propósitos de Deus em sua vida. Entenda o Paulo. Paulo, quando ele faz aquela oração de dizendo que eu terminei a minha carreira, guardei a minha fé, agora o que me resta é a coroa da vida que Cristo Jesus me prometeu. Nós chegamos na conclusão de que Paulo chegou de entender os propósitos de Deus na vida dele. Paulo foi perseguido, Paulo várias vezes escapou à morte, Paulo várias vezes chegou à beira da morte, mas jamais abriu a mão dos propósitos na qual que Deus o vocacionou. Paulo sabia que era importante cumprir a missão, a carreira. Era importante obedecer o chamado, viver os propósitos de Deus. Paulo foi criado, ele entendeu, para viver os propósitos de Deus. Por que que você está aqui? O que que você está fazendo com a sua vida? Onde você tem gastado as suas energias? Se você até hoje ainda não entendeu os propósitos de Deus na sua vida, é o tempo de você retornar ao seu Criador. Queridos, se você não entender os propósitos de Deus, na qual que Deus te criou, você estará perdendo tempo na face da terra. Você vai casar, você vai ter filho, você vai construir casas, você vai ser uma pessoa bem-sucedida na área acadêmica, no trabalho, na área financeira, mas se você não entender o propósito na qual que Deus te criou, você está perdendo o seu tempo aqui na terra. Quando nós descobrimos quais são os propósitos de Deus na nossa vida, é nesse momento nós nos doamos mais para o Senhor, nos doamos completamente a Deus para que possamos cumprir e viver os propósitos de Deus. Olha na pessoa de Moisés, um rapaz que tinha tudo, um rapaz que vivia numa mansão, que tinha uma qualidade de vida invejável, mesmo sendo um filho adotado. Mas quando Moisés entendeu o propósito de Deus na vida dele, ele preferiu abrir a mão de todas as riquezas do Egito. Para Moisés,
ele poderia permanecer lá e poderia ser um futuro rei, um grande líder daquela nação, do Egito. Mas Moisés entendeu que os propósitos de Deus era melhor e era maior na vida dele do que os propósitos que os homens lhe ofereceram lá no Egito. Queridos irmãos, nós precisamos buscar a Deus para que possamos entender por que Deus nos criou. Estamos aqui por que motivo? Por que nós temos vida, temos saúde? Por quê? Por que Deus te deu condições? Por que Deus te deu casa? Por que Deus te deu carro? Por que Deus te deu família? Por que Deus te deu casamento? Por que Deus te deu sabedoria e inteligência? Você precisa entender tudo isso dentro do propósito de Deus. Se você não entender isso, você estará perdendo o seu tempo, gastando o tempo naquilo que não pode acrescentar em sua vida. Nós sempre na história lemos e ouvimos grandes homens considerados como filósofos, cientistas, sempre fizeram pergunta, questionaram qual é o significado da vida, qual é o sentido da vida. E todo mundo está à busca do significado, do sentido da vida. E quanto mais o homem vai se afastando de Deus, longe de Deus, é difícil compreender o sentido de vida, o significado da vida. Mas, na verdade, dentro do nosso estudo, o autor dizendo que o modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma forma. Você quer conhecer o propósito da sua vida? Por que Deus te criou? Por que estás vivo? Por que essa pandemia não te levou? Por que Deus está te protegendo? Você precisa entender, precisa descobrir o propósito da sua vida. Mas você precisa chegar até Deus. Pergunte ao Senhor. Volte a Ele. Pergunta ao Senhor. Por que Deus até hoje me mantém vivo? O que o Senhor quer que eu faça? No seu reino, na sua obra, na minha família, na sociedade. Quando você descobre o sentido da vida, os propósitos de Deus na sua vida, querido, você vai ser uma pessoa extremamente diferente em relação àquela pessoa que vivia anos e anos. Talvez só se consagrava no seu trabalho, nos seus estudos, na sua formação, na busca da realização terrena. Mas é que essas coisas passam. Tudo isso vai passar. Nós iremos de deixar a casa. Nós havemos de deixar a casa. Você vai deixar a casa que construísse. Você vai deixar a empresa que você está trabalhando. Mas, quando você descobre os propósitos de Deus na sua vida, você investe mais tempo nos propósitos de Deus. Porque esses propósitos são eternos. Você descobre a sua identidade e propósito através de um relacionamento com Jesus Cristo. Busca Jesus, viva um relacionamento muito forte com Ele. Você vai entender o porquê que você vive, o porquê que Ele te deu o emprego que você tem,
o porquê que Ele te colocou no bairro onde você vive, o porquê que você está no meio dessa família onde você está. Deus já pensava a seu respeito, muito antes de você pensar a respeito dele. Você pode escolher a sua carreira, seu cônjuge, seus passatempos, muitas outras partes da sua vida, mas não pode escolher o seu propósito. O autor nos traz uma outra lição, dizendo que você até pode escolher a sua formação. Em que área você quer se preparar? Em que área você quer se formar? Você pode escolher o homem que você quer casar com ele. Você pode escolher a mulher que você quer casar com ela. Você pode escolher o sapato, a cor de roupa. Você pode escolher o modelo de casa que você quer construir. Mas jamais você escolherá dos seus propósitos. Porque você só existe porque Deus te criou. E você existe para viver os propósitos de Deus. Entenda que a vida sem Deus não faz sentido. A vida sem Deus não tem significado. A vida sem Deus não tem gosto. Então é importante que você trabalhe, você estude, você vive no meio da sua família, você corre atrás dos teus sonhos, mas entenda que todos esses sonhos e realizações não podem ser comparados com o propósito da sua vida que Deus te criou. É importante que você volte para Deus, valorize mais ao Senhor, viva em comunhão com o Espírito Santo, viva em comunhão com Jesus Cristo, para que você possa entender por que Deus te criou, te colocou nessa terra e tem te dado vida. Um dia desse, quando eu entendi os propósitos de Deus para a minha vida, que são melhor e maior, eu abri mão de tudo. Talvez você não precise abrir mão de tudo. Você não precisa abrir mão do seu emprego, dos seus estudos, de tudo que você tem feito, do seu trabalho, mas Deus deseja que você se consagre mais a Ele, entenda os planos do Senhor na sua vida, para que você seja uma pessoa bem-sucedida na face da terra. E num dia, quando você abandonar tudo neste mundo, diga como disse o grande apóstolo Paulo: eu realizei a minha carreira. Eu cumpri com o meu chamado. Eu cumpri com a minha carreira. Guardei a fé. Agora, o que resta é a coroa da vida que Jesus me dará. Busque Deus para que você possa entender quais são os propósitos de Deus na sua vida. Não viva a vida como uma pessoa que não entende de que essa vida vai passar. Tudo passará, mas existe a vida depois desta vida. E o que nós encontraremos lá é aquilo que nós temos feito aqui, quando nós entendemos o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente e que nós tenhamos uma noite abençoada e que nesta noite você possa buscar aquele que te criou. Fale com ele para que ele possa te revelar o propósito dele na sua vida. Pai querido, te agradecemos mais uma vez por esta noite. Obrigado pelo primeiro dia nessa caminhada que nós estamos refletindo de um grande livro, mas nós podemos chamar desse livro uma parte da Bíblia. Por isso, Senhor, continua nos revelando a tua vontade, os teus propósitos. Nos ajude a entender por que o Senhor nos criou, por que estamos aqui, de onde nós viemos, para onde iremos, qual é o desejo do Senhor enquanto nós vivemos. Ajude-nos, ó Pai, para que possamos viver os propósitos do Senhor na qual que o Senhor nos criou. Abençoa a nossa noite e abençoe cada família nesta noite,
Assim te pedimos, te agradecemos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Amanhã nós estaremos retornando no mesmo horário. Um grande abraço.